Pessoal, vamos resolver agora então a questão 129 do Enem 2023, tá certo? Essa numeração é a numeração do caderno cinza, tá certo? Se você fez a prova utilizando algum dos outros cadernos, né? É só buscar no seu caderno qual é a numeração dessa questão, tá certo? Mas no caderno cinza, essa é a questão de número 129, 129, tá bom? Vamos lá então. A questão nos diz o seguinte: os solos amazônicos, ricos em silicato, não são apropriados para o cultivo por serem incapazes de reter nutrientes. Contudo, descobertas arqueológicas têm demonstrado que os antigos habitantes da Amazônia dominavam a técnica de preparo de um insumo agrícola natural denominado terra preta. Esse insumo era constituído principalmente de uma espécie de biocarvão, biochar, né? Obtido da queima de matéria orgânica, como troncos de árvores, pedaços de ossos e esterco, capazes de manter um solo fértil por anos. Admite-se que o efeito do biocarvão na fertilização do solo estava, em parte, relacionado à presença de grupos orgânicos do tipo carboxilato em sua superfície, carregados negativamente. E então lembra-se aqui qual é o grupo carboxilato, né? COO- está presente, por exemplo, né? Nos ácidos carboxílicos, né? O contra-íon aqui seria um íon H+, né? Mas enfim, grupo carboxilato, então, COO-. Esses grupos atraem íons positivos como nutrientes, tais como os provenientes do potássio, do cálcio e do magnésio, além de micronutrientes como zinco e ferro. Essa ligação no solo fertilizado é predominantemente iônica, conforme ilustra a figura, que aparece abaixo, né? Em que Mn+ representa os cátions metálicos. De acordo com a escala de Pauling, a eletronegatividade do elemento oxigênio é igual a 3,44. Então, uma representação esquemática aqui, né? O solo com biocarvão, o íon carboxilato presente aí no biocarvão, né? E aí, então, o íon carboxilato presente no biocarvão vai se ligar aí a cátions metálicos. Bom, o quadro apresenta os valores de eletronegatividade desses 5 elementos metálicos. Então, eletronegatividade na escala de Pauling, bem entendido, para o potássio 0,82, para o cálcio igual a 1, para o magnésio 1,31, para o zinco 1,65 e para o ferro 1,83. O cátion que resultará em uma interação, aí vem a pergunta, né? Enfim, a questão propriamente dita. O cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico, então a questão-chave aqui é maior caráter iônico, né? O cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico com o ânion carboxilato será aquele proveniente do elemento, perdão, será aquele proveniente do elemento, e aí vem 5 opções, né, que são os 5 elementos que estão aqui na tabela, de cujas eletronegatividades são fornecidas, né? Potássio, cálcio, magnésio, zinco e ferro. Então, aqui a questão é o cátion que resultará, né, o qual cátion resultará em uma interação de maior caráter iônico, né? Então, o grupo carboxilato C+O-, né? A eletronegatividade do oxigênio na escala de Pauling é fornecida, né, 3,44, e o cátion metálico, seja ele qual for, vamos ainda determinar qual é, né, vai se ligar justamente aqui ao íon carboxilato, né? Conforme nós sabemos, dada uma ligação química entre dois determinados elementos, quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre esses elementos, maior será o percentual de caráter iônico da ligação, né? Se a ligação for uma ligação covalente do tipo polar, né, quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos que estão se ligando, mais polar será a ligação, enfim, considerado aí um mesmo comprimento de ligação, etc. Alguns autores chegam mesmo a tentar estabelecer algum critério objetivo, né? Se a diferença de eletronegatividade entre os dois elementos que estão se ligando for maior do que tanto, né, a ligação seria iônica e por aí vai. Mas enfim, o fato é que quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos que estão se ligando, maior será
o caráter iônico da ligação. E a pergunta é justamente essa. O cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico será, bem entendido, maior caráter iônico nessa ligação com o íon carboxilato, né? Será qual? Bom, o ponto-chave aqui é a diferença de eletronegatividade. Quanto maior for essa diferença, maior o percentual de caráter iônico. Então, eu teria 3,44 menos, né, a eletronegatividade do elemento metálico aqui que eu estiver considerando. Evidentemente, quanto menor for a eletronegatividade desse elemento metálico, maior será a diferença de eletronegatividade entre ele e o oxigênio. Bom, então nesse caso, não há dúvida de que o elemento que nos interessa, o elemento que, né, responde adequadamente a pergunta, responde corretamente a pergunta, né, é o potássio, né? Porque a maior diferença de eletronegatividade é entre o oxigênio, 3,44, e o potássio. Né? Potássio, como nós sabemos, é um elemento do grupo 1, né? Enfim, são elementos todos do grupo 1, o estado de oxidação mais comum é +1, tendem a perder um elétron, enfim, né? São elementos, enfim, de baixa eletronegatividade, né? Enfim, ou de elevada eletropositividade, conforme queiramos. Mas, enfim, fato é que quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os elementos que estão se ligando, né, maior o percentual de caráter iônico da ligação, ou maior o caráter iônico da ligação. Nesse caso, a ligação vai ser entre um desses cátions metálicos, né, ou, enfim, entre o cátion formado por um desses metais, né, e o oxigênio do grupo carboxilato, e a eletronegatividade do oxigênio é 3,44, a diferença maior vai ser com o potássio, né? 3,44 menos 0,82. Os outros elementos todos têm eletronegatividade maior do que o potássio. A diferença de eletronegatividade será menor e será menor, né, o caráter iônico da ligação. Então, respondendo à pergunta, o cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico será o potássio. E por que ele? Porque, em relação ao oxigênio, cuja eletronegatividade é 3,44, a maior diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e esses 5 elementos que estão aqui considerados, a maior diferença é com o potássio, já que o potássio apresenta, né, desses 5 elementos aqui da tabela, a menor eletronegatividade. Então, a questão 129, né, bem entendido, no caderno cinza do Enem 2023, a resposta correta é a letra A, potássio. Tá certo? Muito obrigado, então, e até o nosso próximo exercício.